gente fala, como é que a gente vai viver de uma aldeia no centro de São Paulo, né? Todo mundo ali, cada um na sua casa. Como é que a gente faz para criar essa aldeia, né? Quais seriam as possibilidades para tornar essa passagem, principalmente pelo pós-parto aí, ao longo dessa licença maternidade, de uma forma que não fosse tão solitária? Não tragam tudo tão pro pessoal. Deixa a pessoa está falando ali, você não precisa mandar o artigo científico, não precisa falar do pediatra, entra aqui, sai aqui, a criação é sua, a parentalidade é sua, só você sabe dos dilemas que você está vivendo todos os dias, noites e madrugadas. Então assim, a pessoa vai falar e provavelmente ela está falando muito mais do que ela observa, do ponto de vista dela e sobre ela, do que sobre você e sobre o seu bebê e sobre a sua criação. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Mamma Mia. Hoje eu estou aqui com a minha querida parceira, amiga de longa data, Mila Rosa. E a gente vai falar sobre um tema que eu tenho certeza que você que é mãe já sentiu latente aí na pele. Bom, antes da gente começar a falar, eu quero passar a voz para ela se apresentar um pouquinho para que você conheça também ela um pouquinho. Tudo bem, Beloca? Obrigada pelo convite mais uma vez. E meu nome é Camila, mais conhecida como Mila. Eu sou consultora em aleitamento materno e sou terapeuta e facilito os grupos de apoio ao puerpério do Espaço Mãe com a minha querida aqui já há 2 anos e meio, 3 anos quase. Há uma longa data, Uma viu? longa A gente já tá junto, não é de hoje. Exato. Mas, Mila, que legal você falar sobre o GAP. Porque hoje eu vou fingir que eu tô no GAP. A gente vai falar sobre solidão materna no puerpério. Se você não conhece o GAP, ó, já fica a dica para você conhecer. O GAP é um grupo de apoio ao puerpério do Espaço Mãe, que eu e a minha querida Mila Rosa facilitamos todas as terças. E é um grupo de acolhimento para essa mulher que está vivenciando esse nascimento. E como que você introduziria esse assunto, solidão materna, Mila? Olha, eu acho que para falar de solidão materna é importante a gente pensar que, sendo mulher, essa mulher ela tem muitas dimensões e que essas dimensões vão ficar suspensas para dar espaço para que a dimensão do papel de mãe, da identidade materna possa chegar. E aí pode ser que esse sentimento comece a aparecer, justamente por conta dessa suspensão dessas outras dimensões, profissional, amiga, parceira, e de repente essa mulher se vê ali, uau, estou desenvolvendo esse papel, essa função de mãe, e sou eu e meu bebê. Existe um isolamento social que no comecinho, por conta, obviamente, dos aspectos fisiológicos que o puerpério apresenta, essa mulher, ela acaba ficando aí esse período em torno de uns 42 dias mais ou menos, mais reclusa, acaba recebendo visitas de alguns familiares, alguns poucos amigos, e aí começa uma grande jornada que a gente inicialmente vai chamar de solidão materna, mas a gente vai desdobrar um pouquinho aqui para que vocês possam entender um pouco Engraçado, mais. Mila, porque assim, quando a gente fala solidão materna, ainda mais do puerpério, que é um período que a gente está com um bebê o tempo inteiro com a gente, né? Uhum. Por que sentir solidão materna se a gente está acompanhada 24 horas por dia? Exato. Por que sentir? Acho que mais do que por que sentir é como a gente se sente, estando com um bebê que está ali sendo sua companhia, mas ele não fala como você, ele não tem a linguagem para se expressar. O tempo todo a mãe está ali emprestando, não só a mãe, mas também outros cuidadores, mas especialmente a mãe, emprestando um pouco dessas emoções, desse psiquismo, para que esse bebê possa ter uma troca. E aí, em algum momento, às vezes de madrugada, com a sensação de cansaço exacerbada, as privações que chegam por conta desse ajustamento emocional, principalmente, e fisiológico, como a gente falou no início, por conta disso, essa mulher começa a se ver um pouco assim, puxa, mas cadê tudo aquilo que Cadê minha vida? Cadê minha vida? Tudo aquilo que eu fazia, as minhas necessidades, porque agora as necessidades do bebê acabam vindo em primeiro plano. E aí, como é que a gente vai lidando com essas adaptações e esses ajustamentos que chegam junto com o nascimento de um bebê? Ainda mais estando nos dias atuais, né, que são atropelados pelas demandas. Exato. Né, que é muito barulho, é barulhento. E aí o neném chega, fica aquele silêncio.
Às vezes não também, né, gente? Tudo bem, né? O chorinho. Sim. Mas assim, o silêncio que eu digo, o externo, o silêncio do Sim. externo, o silêncio do convite externo, das vozes externas. Bom, sou eu e meu bebê. É a mãe e o bebê ali naquela penumbra, né? Nem a luz é muito forte. E é fácil sentir solidão, né? Nas noites de amamentação. Porque é o que você fala. Eu associo, quando eu falo de solidão materna, eu associo muito a essa falta da gente mesmo, né? Daquilo que a gente foi acostumada. Eu não como mais, eu não como direito, eu não tomo banho direito, eu não saio, eu não namoro mais. Então eu vou ter que redescobrir. Uhum. E como fazer isso? E como fazer isso? Como fazer isso, mulher? Você já Como se vocês fazem? Como é um questionamento assim, porque a gente tem caminhos para descobrir, né? A gente não parar nessa solidão. Exato. Acho que a solidão, ela é um convite inicial para a gente se colocar nesse lugar de descoberta, desse mergulho profundo que é tão falado ao longo do puerpério, se perceber nessas madrugadas sobre como ver de repente o sol nascer enquanto todos dormem e você está ali, né, com seus olhos assim quase parecendo com areia e você dando conta daquele ser que depende absolutamente, nós enquanto mamíferos somos a espécie que nasce mais dependente. E eu acho que é algo muito interessante da gente também trazer aqui é o quanto que a mulher está atrelada a essa função de cuidados única e exclusivamente. Eu acho que a gente pode também abrir um pouco, porque essa solidão vem muito associada à culpa que permeia muitas questões da maternidade. Sobrecarga, talvez? Sobrecarga, a culpa de se sentir só mesmo estando acompanhada, mas ao mesmo tempo, puxa vida, eu sou a mãe, então eu tenho me sentir feliz e tenho que dar conta, e mesmo de madrugada vendo o sol nascer, enquanto às vezes um companheiro ronca do meu lado. Como é isso? Eu não deixava, não. Não Nossa, deixava. eu acordava. Eu falava, olha, eu vou amamentar e você faz arrotar. Porque assim, é aquilo mesmo, é aquela vontade de também, de estar com um adulto que fala a sua linguagem, porque o bebê não fala a nossa linguagem. Uhum. Mas olha que engraçado eu falar isso, não fala a nossa linguagem, mas o quanto a gente está distante dessa linguagem do coração. Porque o bebê fala a linguagem do coração. Ele está ali convocando uma presença o tempo todo. Ele fala a linguagem do sutil, ele fala a linguagem do silêncio, né? Apesar de muitos momentos não. Sim. E o tanto que a gente está distante dessa linguagem. Não é? Sim, e o quanto que todos esses desdobramentos, eles vão convocando a mulher a se ver, de repente, num primeiro momento mais sozinha, afastada de familiares, de amigos, às vezes do próprio parceiro. E principalmente existe um fator, eu acho que vale a pena a gente trazer aqui, que é essa sensação que a solidão pode trazer de ansiedade, de querer que isso passe logo. Correr com o tempo? Correr, tipo, nossa, mas gente, quanto vai durar essa fase? Todo mundo fala que passa, mas passa quando? Quando vai passar? E eu vejo, né, a gente vê no GAP, né, muito isso de uma certa pressa em relação às fases que o bebê está vivendo, mas que a família também está vivendo. E às vezes a gente tem uma perspectiva muito voltada para os cuidadores, mas nem tão voltada assim para o bebê. Para o bebê. Né? Quem que é esse bebê? O que esse bebê está solicitando? Quais são as demandas emocionais que os bebês despertam nos pais, nos cuidadores? Sim. Porque essa solidão, será que começa com o bebê? Será que já era um pouquinho mais acentuada antes? E aí acaba o externo, acaba a distração, eu fico comigo mesmo, comigo mesma, e não tenho ferramentas, e não tenho repertório para lidar com as minhas emoções, com os meus sentimentos, com as minhas necessidades, com as minhas faltas. Sim. Né? Essas faltas que estão a todo momento sendo tapadas, né? A gente vai tentando tapar o buraco com esse externo. Bom, não tem mais externo, ferrou. Como é que eu faço? E aí, aos poucos, como é que a gente pode ir retomando essas outras dimensões que ficaram um pouquinho suspensas nesse primeiro momento?
E acho que vale a pena a gente trazer aqui que é importante que essas dimensões fiquem suspensas, porque já pensou se a gente tem uma cria, sabendo que é a espécie que mais depende, e de repente a gente leva a vida como se nada estivesse acontecendo? Seria bem estranho. Aí não ia ser solidão materna, ia ser solidão do bebê, né? Solidão do bebê. E que, ao mesmo tempo, esse é um ponto importante, porque o sentimento de solidão, ele é esperado, mas o agravamento disso pode sim trazer impactos também para o emocional desse bebê. Não, muitos impactos. Né? Então, assim, o quanto que essa mãe se sente sozinha dentro do que é esperado e dentro daquilo que a gente já precisa começar a olhar como um sinal de alerta. Eu acho que falar de pós-parto é também falar de saúde mental materna e por que não levar em conta esse agravamento. Mas como é que a gente pode saber que está agravado, por exemplo? Né? Como que eu sei que essa solidão está passando da conta? Quais seriam? Eu acho que essa falta, né? Essa falta desse pulsar, essa falta dessa aceitação do convite do bebê. Porque o bebê, ele vem com esse convite. E esse convite de um atrelamento mesmo, me sumiu a palavra aqui. De uma fusão? De uma fusão, da fusão emocional. Se eu não estou ali disponível emocionalmente para essa fusão, eu acho que tanto mãe quanto filho são prejudicados, né? Talvez a mãe ela não tenha essa consciência imediata e talvez ela não seja tão impactada a curto prazo quanto o bebê, mas ela vai ser, né? Ela vai ser no sentido de que o tempo passa e eu acho que o nosso entendimento de tempo ali quando a gente está ansiosa, quando a gente está querendo realmente atropelar essa fase, ela fica um pouco desconfigurada da realidade, porque o tempo passa rápido. Né? O tempo, se a gente for levar em consideração quanto tempo o nosso filho fica com a gente, um ano e meio é muito rápido. Eu costumo dizer que o tempo da infância ele é tão precioso porque ele é muito breve. Enquanto a gente está vivendo, parece ser super longo, mas se a gente pensar, a primeiríssima infância dura em torno de 2 anos. E a primeira infância são 7 anos. E quanto tempo a gente passa sendo adultos marcados por esses primeiros 7 anos? Então, acho que pensar sobre isso também... A vida inteira, né, Mila? A vida inteira, né? Na verdade, nem só adultos, né? Depois ao longo da vida. A assim. gente pode até ressignificar, a gente pode até buscar ferramentas, ressignificar significados, mas assim, aquilo ali continua marcado. Exato. Né? Esse registro não vai sair mais de você. Não vai sair mais. Né? Não é que não vai, a gente vai começar a trabalhar, né? A gente muito em cima deles. A gente vai começando, a gente consegue gerir melhor, lidar melhor, mas não tem como apagar. As marcas vão ficar ali, né? Exatamente. E aí, pensando nessa questão da ansiedade que pode vir por conta desse sentimento de querer acelerar ou da sensação de solidão, né? A gente estava falando de quais seriam algumas possibilidades para lidar com isso. Eu penso que reintegrar um pouco das pessoas que são do seu afeto. Não precisa ser todo mundo, porque a gente sabe que também muita gente acaba entrando no outro tema aqui, que seriam os palpites, e o quanto isso também não é tão legal no começo. Mas reintegrar aos pouquinhos essas pessoas que são do seu afeto, criar uma rede de apoio. Mila, mas não tem ninguém. E esse é um dilema de quem vive nas grandes cidades, das famílias, que são muito nucleares, são famílias que se afastaram dos seus... Né, essa família de origem mesmo. De origem, e que antes isso, se a gente pensar no contexto histórico, as famílias não eram, não estavam dentro dessa configuração, dessa composição. A gente tinha até uma fala que era a da aldeia, mas aí a gente fala, como é que a gente vai viver de uma aldeia no centro de São Paulo, né, todo mundo ali, cada um na sua casa? Como é que a gente faz para criar essa aldeia? Né? Quais seriam as possibilidades para tornar essa passagem, principalmente pelo pós-parto, aí, ao longo dessa licença maternidade, de uma forma que não fosse tão solitária? Sempre tem escolha, né? Eu trabalho muito isso. Normalmente, a gente é treinado e a gente acha que é melhor resposta. Ainda mais na era que a gente tem. É muita informação, é um clique ali, você pergunta o que você quiser e, assim, milhares de respostas vão chegar ao seu colo. E eu gosto de questionar, eu gosto de iluminar isso. Quantas perguntas ocupam na sua história?
quanto realmente você se abre para fazer perguntas e para construir uma resposta que não existe. Às vezes existe para o outro, mas para você ainda não existe, né? Porque levando em consideração que a gente é construído, né? Por crenças, por significados. Então a resposta que existe hoje pode não ser a resposta que me satisfaça. E eu falo isso muito por experiência mesmo própria. Eu vim de uma família muito grande, muito tradicional, então assim, eu tinha pouquíssimas amigas, porque as minhas amigas eram as minhas primas e meus primos. E aí eu me vi de uma hora para outra sem essa família, sem esse entorno de pessoas, tendo que me adaptar aos vizinhos, às mães dos colegas da escola. Né? E essa vontade, essa escolha de abertura. Eu me abri para isso. Sim. Mas eu sofri uma resistência interna. Eu não queria, eu falava, não, eu tô sozinha, que absurdo. Mas então, assim, é aquele momento, aquela linha tênue que você fala assim, eu vou ter que escolher um lado. Sim. E o que é melhor para mim? Né? E isso também a gente fala de um lugar de muita autoconsciência, né? A gente precisa olhar para dentro. Exato. E eu acho que a maternidade faz esse convite forte. Exatamente. Olhar para dentro, lembrar que, exatamente, é esse convite forte, mas que também ficar só dentro pode ser, como a gente estava falando lá no início, esse sinalzinho de alerta de que as coisas podem estar um pouco agravadas. E aí vem a ideia de criar a rede. Como é que eu vou criar rede se eu não tenho ninguém da minha família? Às vezes um grupo de mães no WhatsApp que você possa trocar. A gente tem o GAP. Fica a dica. Em todos esses anos, a gente tem os grupos do WhatsApp e eles estão aí desde 2019, quando o Espaço Mãe foi criado. Então, tem crianças já mais velhas, tem o GAP de 2023, com crianças com bebês que nasceram agora. Então, pode ser uma possibilidade para você trocar experiência, saber que você não está sozinha na jornada, sozinha, que eu digo com pessoas que estão vivendo mesmo, né? A mesma situação, cada uma ali dentro do seu contexto. Convocar, às vezes, esse parceiro para chegar um pouquinho mais perto, partilhar um pouco mais das coisas, madrugadas, como foi que você falou que, né, fazia com o seu. Até hoje ele fala, a Isabela não deixava eu dormir, não. Sim, falar para os amigos, como é, né, aquela amiga mais próxima, de repente você não tem vários amigos, mas tem uma amiga que é mais próxima, convidá-la, vem tomar um cafezinho da tarde aqui, mas lembre-se que você não precisa cozinhar, você não precisa fazer nada, peça para sua amiga trazer o bolinho. Por favor. Né, seja lá quem for que for te fazer uma visita, sair pode ser um caminho também, colocar o bebê no sling ou no carrinho, ir num parque, num local mais aberto, quando você tiver condições físicas para isso, depois desse primeiro momento, acho que é importante a gente também falar, quando o pediatra, né, autorizar, liberar, né, o bebê tiver tomado, né, as primeiras vacinas, poder fazer esse caminhozinho ali pelo bairro. A gente ouve muito, né, no GAP, e eu ouço muito nos meus atendimentos, nossa, Mila, como que ir na padaria, assim, é um evento, é maravilhoso. Às vezes eu converso com a pessoa que está na fila e já é algo legal. Porque é um abraço, um alívio. É um abraço, porque é uma fala de alguma outra coisa, não é só sobre a amamentação, trocas, será que o bebê está bem, né, choro. Não, às vezes é falar de trivialidades da vida. Né? Então, essas pequenas coisas, né, esses micromovimentos podem trazer um impacto muito legal, assim, se você estiver se sentindo muito sozinha, muito culpada, né? Agora, te ouvindo falar, eu penso muito assim, porque é uma coisa que chega forte também pra gente. O quanto essas famílias, nessa era da parentalidade perfeita, né? O quanto as famílias, elas estão tendenciosas a se isolar. Principalmente dessa família de origem. Das avós, da sogra e do sogro, dos tios, né? O quanto a gente está doída, assim, falando de pitaco, falando de conselho. Isso sempre existiu. Mas o que acontecia nas gerações passadas que hoje a gente vê esse impedimento grande? E eu falo com as mães, assim, gente, deixa o outro aproximar.
É importante para você, enquanto mulher, para você se entender essa mulher individual que já existia dentro de você e que continua existindo em algum lugar. Ela vai passar por transformações. Mas assim, abre espaço para que ela também passe por essas transformações confortável. Confortável. Sim. Porque senão fica muito desafiador, fica muito duro, duro, muito rígido, sabe? Eu sinto muito isso. Como que a gente... O que a gente pode trazer para essa mulher que está assistindo a gente e que está vivenciando isso, sabe? Sim, acho que esse é um fator super legal que você está trazendo, porque a gente ouve também muito, né? Tipo, mas aí o fulano veio e falou. É claro que o excesso de palpites, ele pode sim impactar de certa forma, mas tem algo que você fala que eu gosto muito, é que não tragam tudo tão pro pessoal. Deixa a pessoa está falando ali, você não precisa mandar o artigo científico, não precisa falar do pediatra, entra aqui, sai aqui, a criação é sua, a parentalidade é sua, só você sabe dos dilemas que você está vivendo todos os dias, noites e madrugadas. Então assim, a pessoa vai falar e provavelmente ela está falando muito mais do que ela observa, do ponto de vista dela e sobre ela, do que sobre você e sobre o seu bebê e sobre a sua criação. Eu acho que fazer essa separação do que pertence ao outro e do que pertence de fato a mim e tal, pode ser um caminho de alívio, sabe? Para enfrentar primeiro e para lidar, né? Isso fala muito sobre a nossa inabilidade em escutar, né? Em realmente achar. Eu vejo isso muito com famílias, com mães e pais de crianças maiores. Esse momento que eles realmente decidem não escutar os filhos por achar que, bom, se eu escutar meu filho, eu vou ter que ceder. Ele vai entender que ele pode, que ele está certo. Não, gente, você só vai estar escutando. Né? Você só vai estar escutando a sua criança, ou você só vai estar escutando a sua mãe. Isso não quer dizer que você vai ter que fazer aquilo que ela está te sugerindo, ou te pedindo, ou simplesmente contando. Né? Você só vai estar escutando. Então, também olhar para essa disponibilidade de escuta. Eu não preciso ganhar de ninguém. Não é uma disputa, é escuta. Escuta e não é disputa. É isso mesmo. Sim. A gente foi longe, né? Nossa, puxa. E voltando para a solidão materna, Mila, você acha... Qual aspecto você acha que mais tem impacto na vida dessa mulher, quando a gente fala de solidão materna? É culpa, é isolamento social, é expectativa irreal? A gente não falou sobre essas expectativas, né? O que traz essa inadequação e talvez esse senso de não pertencimento, de solidão mesmo, de estar sozinha nessa sua escolha. O que você acha que mais pega para as mães na sua prática, nos seus anos de profissão? Olha, eu penso que é uma coisa meio complexa e vem atrelada a alguns fatores, como a culpa e sim a questão de imaginar um determinado modelo materno ou de maternidade ou de parentalidade que seja. Eu gosto muito de pensar em parentalidade do que só materno, porque senão parece que a gente fica reforçando que está tudo nas costas da mulher. Não é sobre isso, né? É um modelo de parentalidade onde a gente acredita que é ali, é com a mulher. E não é sobre isso, né? Eu penso que é um trabalhinho de formiga que a gente tem feito aqui para remodelar, não gosto de pensar em desconstruir, mas remodelar esse modelo. Né? Remodelar esse modelo, mas enfim, é sobre isso, sabe? De não achar que o que eu imaginei vai se desdobrar exatamente como eu imaginei. Porque não tem como isso acontecer, né? A expectativa é uma coisa e a realidade se apresenta ali, nas contingências do dia a dia. Na sua imaginação, você pode ter pensado que o bebê seria super tranquilinho e as falas que a gente ouve, mas ele vai ser super bonzinho. Sei lá, a gente está aprendendo a conhecer esse bebê e é preciso dar espaço para que ele seja, primeiro, um bebê, dentro da imaturidade dele e dentro das formas que ele pode manifestar o comportamento dele. Então, pensar sobre isso e, de fato, entender que a realidade ela vem de um outro lugar, né? Não do nosso imaginário, não da nossa fantasia. Às vezes ela pode se aproximar um pouco, mas em outros momentos ela vai se afastar, então
Quantas vezes a gente ouve no gato, não, mas eu tive o parto que eu desejava, então eu achei que tudo fosse caminhar do mesmo jeito com a amamentação, por exemplo. Puxando sardinha aqui com consultoria em aleitamento. E sabe, é duro pensar dessa forma, é cruel, inclusive, com você, com seu bebê, porque eu penso que algo para lidar com a solidão materna é ter um voto de autocompaixão também, para entender que, poxa, não é fácil. Não é fácil. Quem fala que é leve não sabe o que está falando. Sabe de nada, inocente. Sabe de nada, inocente. Sabe, então ter um pouco desse voto de autocompaixão, de poder permear aí o dia a dia dentro do que cada dia vai trazer, é sobre um dia de cada vez, não é sobre o que eu imaginei e floreei. Nada definitivo, Nada né? definitivo, exato. Eu acho que essa palavra, se tem algo que é permanente na maternidade, é justamente a impermanência. E se aquilo que eu não posso controlar está conversando muito comigo, eu deveria tentar afastar um pouquinho, né? Aquilo que a gente não controla não deveria nem estar na nossa mente, porque se eu não controlo, o que está fazendo o que aqui? Está ocupando um lugar, espaço. Isso mesmo, está ocupando um lugar e está adoecendo. E está adoecendo a minha vida, está adoecendo a minha maternidade. Eu acho que a gente precisa se lembrar mais, inclusive é um convite que eu te faço. Anota aí, escreve essa frase. Eu adoro deixar assim lembretes que são essenciais para a nossa vida, mas que a nossa tendência é esquecer, né? É engolir por causa das demandas, em lugares visíveis. Se lembra, a relação é feita de mais de uma pessoa. Exato. Não é só sobre você. Sim. Né? A parentalidade, ela é feita da sua criança. Ela é feita do seu companheiro ou companheira, né? Ou de um avó e um avô que estão aí te ajudando com esses primeiros cuidados. É muito sobre esse lembrete. Exato. Porque aí tira um peso das nossas costas e tira essa falsa sensação de controle. Exatamente. E pensar que quanto mais você talvez se sinta sozinha, é importante se fazer essa pergunta, será que eu estou entregando de menos para as pessoas que talvez queiram compartilhar comigo desse cuidado? Entregando de menos em que sentido? De repente você tem um companheiro que vai lá e troca a fralda e troca mais ou menos, deixa as dobrinhas para dentro e aí o bebê faz xixi e vaza, mas ele faz. Será que se de repente quando você dá esse bebê para ele trocar essa fralda, você já pensa, ele vai deixar, não, é melhor eu trocar. E eu entendo que muitas vezes as mães trazem e falam, mas aí é um retrabalho que eu vou ter. Mas se você já intencionalmente caracteriza o outro como incapaz, porque é isso, né? Imagina que você está tirando essa parcela do outro em desenvolver competências favoráveis para cuidar dessa criança. Então, é sutil, mas às vezes passa por aí. Puxa, mas eu não quero que ninguém faça, então eu estou tirando todo mundo de incapaz, de incompetente para cuidar. Só que aí eu estou sobrecarregada e isso pode fazer com que eu me sinta cada vez mais sozinha. Porque eu posso pensar que, puxa, ninguém me entende, ninguém consegue, eu aqui no meu mundo, reclusa, e só eu dou conta. E a gente sabe que isso daí vai se desdobrar, certamente numa carga mental intensa. E aí, né, ansiedades e outras complicações que podem vir atreladas a isso. Então, sim. E a gente acaba roubando também a oportunidade do nosso filho se construir através de mais relações, sim, que não só as nossas. Exato. Um exemplo disso, eu como psicomotricista, às vezes as mães falam assim, mas eu sinto que ninguém sabe segurar, que ninguém sabe fazer ninar, que ninguém, só a mulher. Lembrem-se que esse momento em que nós vivemos, onde só a mulher faz, é um contexto histórico, cultural e que nem sempre foi assim, tá? Antes as mulheres deixavam as crias lá para as amas e acabou. Essa coisa do amor, de tudo isso, é uma construção histórica. Bom, mas enfim, aí como psicomotricista elas falam, nossa, parece que ninguém sabe fazer, e eu digo, para a criança é muito importante ela ter essa relação de diálogo tônico, emocional, corporal com outra pessoa. Porque isso cria repertório de corpo, de psiquismo e de emoções. O colo da Bela é diferente do meu colo, que vai ser diferente do colo
do seu companheiro, da sua sogra, da sua mãe. E esses outros corpos contribuem para que o corpo desse bebê se desenvolva em tônus, em equilíbrio. Então é importante também para o bebê. Que legal que você trouxe essa fala, E individualização também. Sim, cada um tem o seu esse espaço bebê, ali. ele se sentir no direito de ser diferente dessa mãe. De conseguir falar um não ali mais adiante, de escolher um caminho que seja diferente. Eu digo e repito, as nossas crianças, elas não são extensões nossas, da nossa história, da nossa experiência, das nossas crenças. Ela é um ser individual e que a gente possa segurar esse espaço que é dela, né? E também esse espaço que é nosso, para a gente não se perder tanto de vista. E porque ninguém é fonte inesgotável de limites. De nada. De nada. Energia, dinheiro e tempo são recursos esgotáveis. Então você cuide dos seus recursos, né? Exatamente. Ai, minha gente. Esse papo tá muito bacana, mas eu tenho certeza que esse vídeo, ele te tocou em algum ponto aí, porque eu me senti tocada em vários. Eu quero te agradecer muito por você estar aqui e espero que você volte. Sim. Um grande beijo, gente. Tchau. Fiquem com Deus. Obrigada.